E nós continuamos clamando que o Senhor unja os nossos ouvidos, que o Senhor libere, Senhor, o som de muitas águas, que é o som da tua voz, mas as águas que vêm do trono e águas purificadoras. Que os nossos ouvidos sejam, meu Deus, totalmente limpos de toda contaminação, distorção e ruído provocado pela serpente. Que o Senhor nos dê, meu Pai, direção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, como nós estávamos já mencionando, trabalhando a esse respeito, nós ligamos já a questão do mês, que é Av, que é o quinto mês do calendário religioso. Lembre-se, existem dois calendários em Israel: o civil, que é chamado de calendário da criação, e o religioso, que é considerado o calendário da libertação, né, que é quando o Senhor tira o povo da escravidão. Então, nós temos o tempo que vivemos na terra e o tempo que vivemos na eternidade. Lembrando também que esses calendários, todos eles, terão sempre a marcação na primavera. Em que sentido? O calendário civil, ele começa a marcação da primavera do hemisfério sul, e o calendário religioso, ele marca, então, a primavera do hemisfério norte. Então, o Senhor, ele pega como início sempre as primaveras, porque a primavera sempre será o lugar de começar novos ciclos. O que eu entendo é, nós começamos agora os ciclos dos céus, e na primavera que vem, no hemisfério sul, nós começamos, então, o ciclo da terra. Então, assim, a gente vai trabalhando os dois ciclos, para que a gente possa desatar o céu na terra, vivendo a plenitude do céu e vivendo a plenitude da terra. Plenitude que eu falo não é viver o mundo, mas viver a abundância que o Senhor tem para nós, a frutificação, para que vivamos uma vida que marque essa geração. Bem? Eu quero que você abra a tua Bíblia. Quero começar aqui em Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Na verdade, vai para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós vemos a obra da criação, nós vemos também a queda dos demônios, nós vemos também a ressurreição de Cristo, e nós vemos a reconstrução de todas as coisas. Então, Gênesis capítulo 1, para mim, ele é fantástico. Ele nos descortina toda a manifestação da criação e daquilo que foi jogado ali dentro, né? Daquilo que foi criado, daquilo que foi gerado dentro desse contexto da criação. Então, Gênesis capítulo 1, ele nos leva e nos remete a toda essas riquezas de informação. Gênesis 1, versículo 3, diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Sabe, uma das, das características marcantes aqui é que um dia, ele se completa em um outro dia. Eu vou continuar sobre os ouvidos e a paternidade, porque nós estamos no quinto mês, Ave, que é pai, e Simeão, que é ouvido. Lembra que eu falei que nós vamos remoer daqui um tempinho. Mas essa curiosidade eu achei bem interessante, que é um estudo bem dinâmico, né? Que um dia ele se completa no outro dia. Em que sentido? Por exemplo, em Gênesis 1:3, Deus fez a luz e as trevas. E no quarto dia, Deus dá o governo da luz e das trevas. Ou seja,
Primeiro dia, o sol, a luz é criada, quer dizer, separada das trevas. Então fez dia e noite. E em Gênesis 1:14, se não falha a memória, o Senhor então coloca essa luz dentro de dois governos, o sol e a lua. No segundo dia, cadê aqui? No segundo dia, o Senhor, deixa eu pegar aqui. Aqui, segundo dia, o Senhor cria firmamentos e faz a separação, né, da água de cima e água de baixo. No quinto dia, Deus povoa essas águas com peixe. Ou seja, soluciona e completa o propósito da água. Então, Deus cria, ou seja, separa a água de água, e depois, no quinto dia, ele dá o destino para essa água, que é produzir animais, peixes e tal. No terceiro dia, o Senhor cria a relva, as plantas e tudo mais. E no sexto dia, o Senhor completa isso, fazendo os animais que rastejam, os homens, tudo, seja para completar. Então, é como que no primeiro dia ele faz luzes, ele separa luz e trevas. No terceiro dia, ele traz o completar disso. No segundo dia, ele separa as águas. No quinto dia, ele completa isso. Então, é muito interessante isso aqui já para nós, querido, que tudo aquilo que Deus começou, depois ele completa. Amém? Se Deus começou alguma coisa na tua vida, ele vai completar com certeza. Então, primeiro ele faz, depois ele traz o completar de tudo isso. Porém, tudo recomeça com algo muito interessante. Tudo recomeça com uma voz. E disse Deus. E disse Deus. A palavra aqui é muito clara. Ele sempre recomeça com a voz. A voz de Deus é a voz criadora e reconstrutiva. Todos os dias foram recriados pela voz do Senhor. E disse Deus: haja luz, primeiro dia. Depois, versículo 6, e disse Deus: haja firmamento, segundo dia. Depois, disse também Deus, versículo 9, o ajuntar das águas, terceiro dia. Depois, versículo 11, e disse, produza. Ou seja, se você for pegar todos os dias, versículo 14, e disse também Deus. E aí você vai ver que tudo o que Deus está fazendo, ele está fazendo segundo uma palavra criativa. Ele não coloca mais a mão. No princípio, é como que ele faz com a sua mão. Toda a reconstrução é feita pela sua voz. E aí, em Gênesis 1:27, quando ele coloca a mão de novo para fazer o ser humano. Então ele não fala, e disse Deus, haja homem. Então Deus fez. Mas a voz do Senhor é aquilo que direciona todo o universo. Todas as coisas estão sendo sustentadas pela sua voz. Todas as coisas estão sendo sustentadas pelas suas palavras. Então a voz de Deus é aquilo que sustenta todas as coisas. A voz é aquilo que direciona todas as coisas. A voz é aquilo que traz equilíbrio. Nós começamos essa série de mensagem falando sobre isso. Por exemplo, o que é labirintite? É uma enfermidade do ouvido que causa desequilíbrio no corpo. Então, quando nossos ouvidos estão desconectados, desajustados, desalinhados, tudo na nossa vida também vai estar desequilibrado. Quando os nossos ouvidos estão com ruídos, aí você vai ver que tudo vai ficar ruim. Quando nós olhamos para o capítulo 2, abra lá no capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. O Senhor, então, ele coloca uma ordem. Ele traz uma incumbência, um decreto. E a ordem é:
de todas as árvores do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Amém? Veja aqui em Gênesis 2, nós estamos vendo do versículo 15 ao versículo 17. No versículo 8, disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora para que seja idônea. Então, essa ordem dada por Deus foi dada exclusivamente para Adão. Eva foi criado depois dessa ordem. Então, a responsabilidade de guardar o jardim e de instruir era exclusivamente de Adão. Adão deveria replicar essa ordem. Adão deveria replicar todo esse comando. Adão deveria ser essa voz de Deus para todos aqueles que nasceriam no jardim. Aquela árvore continuaria ali. Aquela árvore, ela estaria sempre ali, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus cria o primeiro homem, emite uma ordem para dentro dele, e a voz do Senhor, então, seria emitida através da voz de Adão, e o ouvido dele estaria sempre conectado à voz do Senhor, e o que o Senhor falasse para Adão, ele replicaria, então, para toda a geração. Imagine se não tivesse, Adão não tivesse pecado, apesar que a Bíblia não fala, porém a ordem era multiplicar, então pode ser que já existia bastante gente quando ele saiu, porque o grande problema que a gente pensa aqui é o quê? Primeiro dia ele criou isso, segundo, terceiro, quarto dia, no sétimo descansou, no oitavo Adão pecou, no nono ele saiu do jardim. A gente pensa que é uma sequência de dias. Não, querido, ele viveu um tempo ali no jardim. E a ordem era multiplicar, a ordem era gerar filho. Então ele pode ter saído com muita gente dali, não só Adão e não só Caim e Abel. Pode ter muitas. Eu particularmente creio que houve. A Bíblia conta a história de 2 homens. Depois ele gerou 7. E aí você vai ver que quando Caim mata Abel, ele vai para um lugar e faz uma cidade. Já tem gente. Então, da onde veio essas pessoas? Então, há uma ordem dentro do jardim que ele deveria multiplicar. Não sei se foi no jardim, depois que ele pecou, mas havia uma ordem de multiplicação. Porém, o que nós precisamos entender aqui é que Adão precisava preservar essa ordem. E todo o jardim deveria ser agora regulado, protegido, cultivado e guardado por Adão. Adão era o guardião do jardim. Adão era o guardião nesse sentido de estabelecer todo o comando de ordem naquele lugar. Pois bem, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Mais uma vez, a palavra aqui está sendo pronunciada. E a palavra é a mesma palavra que denota o disse Deus. Então ele emite também uma voz. A serpente emite uma frequência nos ouvidos da mulher. E o que me chama a atenção aqui, que tudo indica, queridos, tudo indica que o homem estava perto. Porque ela diz o seguinte: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja, querido, que a serpente usa uma palavra no plural. Não foi assim que Deus disse: vocês não podem comer, não comereis. Ou seja, o que dá para entender é que Adão também está ali. Ele está tendo uma conversa com Eva, porém Adão estava por perto. E ali começa todo um diálogo. E essa voz começa a entrar dentro de Eva e ganha potência dentro de Eva e agora é transmitida para Adão. Porque quando você começa a olhar, a sentença dada a Adão é porque você ouviu a voz da sua mulher. A sentença de Adão é: você deu ouvido a uma voz que não era minha. Eu te disse algo. E agora
você ouviu a voz da serpente que estava dentro da voz da tua mulher. Porém, queridos, uma das coisas aqui que também me chama a atenção é que a mulher, ela fala o seguinte, respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis. Deus nunca disse isso, que você não pode tocar. A Bíblia diz que você não pode comer. O que dá a entender aqui que Adão acrescenta coisa, que Adão passa uma ordem para Eva, acrescida de coisas. Adão começa a não ter o papel fundamental dele. É como assim, em vez de eu te explicar, eu te proíbo. Em vez de eu te ensinar, eu te privo. É aquele negócio, em vez de eu te falar o que pode acontecer, eu simplesmente te privo dessas coisas. Não é para tocar, perdão, não é para comer. Mas em vez de eu passar a gastar tempo te ensinando por que não é para comer, é melhor eu dizer que ele nem toca nesse negócio aqui. Só isso. Ou seja, eu não te trago a revelação, eu simplesmente te dou uma ordem. Eu não te trago o conteúdo e a explicação e não transmito para dentro de você uma revelação, eu simplesmente te passo uma ordem. Quantas vezes, né, a gente fala, a gente vê os cristãos dizendo, olha, não posso ir para o mundo, não pode ter sexo antes do casamento, porque Deus não gosta. Não pode, porque Deus não quer, porque senão Deus mata. E aí a gente acaba tendo uma imagem distorcida do próprio Deus. O que eu quero dizer hoje aqui é associar essas duas coisas. Palavras que são colocadas no nosso ouvido de um modo errôneo, palavras que são desviadas sem entendimento, na verdade, palavras que são aplicadas sem entendimento e sem revelação. Adão, ele era responsável de não só trazer uma ordem, mas ele era responsável de trazer uma revelação. Ele era responsável de ensinar o jardim, ensinar a humanidade a temer ao Senhor com revelação. Aqui entra uma característica do ser humano, a fidelidade do que ouvimos. Há um texto, na verdade eu quero ver dois textos. Quer ver? 1 João, capítulo 1, verso 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela temos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha o que o apóstolo João está dizendo. O que nós vimos, mas também o que ouvimos. O que vimos e o que ouvimos. Então, uma das coisas que aqui nós estamos olhando aqui, queridos, é o que os nossos olhos veem, porém, o que os nossos ouvidos ouviram, estamos transmitindo com muita fidelidade. Até Moisés, o que os homens tinham era a preservação de uma lei moral oral. Todas as palavras, e esse é um ponto muito interessante, todas as palavras que Deus emitiu era para ser guardada e transferida de um modo sério e fiel. Tudo que ouvimos, transmita de um modo fiel. Tudo que você tem ouvido, transmita isso de um modo fidedigno. Não acrescente, não tire, não ensine errado. Somente o que você ouviu,
que seja guardado no teu coração exatamente como você ouviu e transmita exatamente como você ouviu. Porque quem nunca aqui falou isso, né? Não, eu só estou aqui vendendo o peixe que me venderam. Mas no começo, o homem viu uma lagartixa. Depois de 2 anos, já era um baita de um dragão de 30 metros, né? Como nós vamos acrescentando, segundo as nossas emoções, palavras acerca de coisas que não vimos, porém ouvimos, mas o que ouvimos não tem nada a ver com o que realmente foi falado. Todas as distorções e ruídos entraram no ouvido do ser humano a partir da queda. E uma das questões que eu vejo mais importante a ser colocada aqui, que a maior obra de Satanás é trazer uma voz de distorção da figura do Pai. Ou seja, quando nós começamos a distorcer a figura daquele que gera, porque o diabo precisa distorcer a imagem daquele que gera algo em nós, para que passamos a não mais dar ouvidos. Irmãos, você pode estar junto, porém, se você não der ouvido, você não está junto. Eu vejo muitas pessoas nesse grau. E, infelizmente, quando nós tratamos de paternidade física e espiritual, o que mais marca a paternidade não é a cobertura, mas é o ouvido. Tudo que nós precisamos entender é o modo de ouvir. Se eu não dou ouvido àquilo que está sendo falado, tudo o que nós chamamos de pai não tem nenhuma influência sobre a tua vida. Não é o ato de alguém orar por você e dizer você está dentro de uma cobertura, mas é o ato de você entender que você precisa agora ouvir conselhos que te direcionarão para um determinado caminho. Toda a influência de um discipulado e toda a influência de uma paternidade está no ouvir. E não no estar perto. E não no estar numa rede. E não no estar em uma cobertura. Mas sim o que eu estou aprendendo. E o que eu estou ouvindo. E o que eu estou sendo direcionado. Então, o princípio de uma paternidade, seja física ou espiritual, é o ouvir. Por isso que o mês do ouvido está ligado ao mês do Pai. O mês do ouvir está ligado intrinsecamente ao mês do Pai. Chega momentos, agora eu vou dizer, chega momentos dentro desse princípio de paternidade, que chega momentos que a única expressão que me cabe é dizer, procura um outro pai. Porque tudo que está sendo falado não está sendo ouvido. E se eu estou falando algo que não está sendo ouvido, então não compensa você caminhar dentro desse ciclo. Porque você está se iludindo em cima de uma titularidade. Olha, qual foi a principal, eu vou depois falar do outro texto, mas qual foi a principal palavra de Salomão? Olha aqui, eu vou lendo uma versão, a mensagem, que eu acho, Provérbios nessa versão fica bem legal. Provérbios capítulo 1, verso 1, ele diz assim, estas são as palavras sábias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, escrita para nos ensinar a viver de modo bom e justo, para entendermos os verdadeiros sentidos da vida. É um manual para a vida, para aprendermos o que é certo, justo e honesto, para ensinar aos inexperientes como a vida é e dar aos jovens uma compreensão da realidade. Há aqui também lições até para quem já é vivido e ensino para os mais experientes.
mas mais sabedoria para examinar e compreender profundamente a própria vida. Então, esses são os provérbios e palavras sábias. Ele começa dizendo o seguinte: aqui você vai encontrar todo o ensinamento para você ver realidade de vida. E até mesmo para aqueles que já são vividos, vai encontrar nesse livro toda a experiência que vai te tornar mais sábio. Salomão ele começa dizendo isso: eu vou te ensinar, porque eu recebi. E eu vou te ensinar, segundo o espírito de sabedoria, um modo de entender a realidade plena da vida, tanto jovens como gente vivida. E sabe como ele começa? Ele começa o seguinte: tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnoba tal sabedoria. Versículo 8. Presta muita atenção, amigo, ao que o seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use os seus conselhos como coroa na sua cabeça e sinal de orgulho, dignidade e honra. Amigo, se as más companhias são tentação, cai fora enquanto é tempo. Então, todas as vezes que nós vamos ler Provérbios, nós vamos ver ele começando dizendo: preste atenção, preste atenção, preste atenção nas palavras que foram proferidas pelo seu pai. Quando nós olhamos para esse tempo, ou para essa palavra, nós vamos ver que tudo que vai alinhar o teu destino será a voz de direcionamento que você vai receber. Desde o começo, querido, nós vamos entender que Deus falou com Adão. E Adão era responsável de direcionar toda a humanidade. Porque a palavra aqui é Adamã, que é a humanidade. A voz emitida dentro de Adão estava também sendo emitida dentro de toda a humanidade. E Adão era responsável de replicar essa voz. Mas volte para Gênesis 1. Perdão, Gênesis 3. Versículo 4. Então, a serpente diz à mulher: ele diz o seguinte: então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente diz aqui. Gente, vocês ainda estão acreditando nessa palavra do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem nada disso que ele falou. Vocês não vão morrer. E quando a mulher pega e come, como eu disse, eu creio piamente que Adão estava ali de butuco olhando aquele negócio, né? Só olhando, agora, meu irmão, vou contar até 3 e vai vir o tombo, né? 1, 2, 3. Uai, ela não morreu? Ela não caiu? Então, não tem problema comer, realmente Deus estava escondendo alguma coisa. Realmente Deus estava nos privando de alguma coisa. Realmente Deus estava nos privando de sermos como Ele. Veja a astúcia da serpente. Ela engana a mulher, e a mulher engana o marido, nesse sentido, e nós vamos ver que essa voz foi uma voz de distorção da paternidade. Todo o comando do ouvido é uma distorção da ordem da paternidade. Quando nós olhamos Simeão, qual foi
a palavra dada a Simeão: Simeão, eu não quero estar dentro dos teus conselhos, e eu não permanecerei dentro do teu arraial. Por quê? Porque você tem uma espada violenta. Porque você não deu ouvido à minha direção. Você esnobou da minha direção. Você achou que a minha direção era indigna e injusta. Você achou a minha direção não apta para ser obedecida. Você viu na minha direção uma direção errônea e você quis fazer justiça com as tuas próprias mãos. Você distorceu a imagem do teu pai. Você acabou com a imagem do teu pai. Você agora trouxe uma imagem negativa do teu pai sobre todas as nações. E isso daqui, então, vem a palavra para esse mês. A palavra desse mês, querido, um dos outros pontos daquilo que nós já ministramos é: esse mês é o mês onde a imagem de pai está sendo distorcida na mente de filhos. Uma das maiores frequências de Apolo é distorcer a imagem do pai, é trazer uma imagem errada. E, infelizmente, nós não paramos para avaliar o que está sendo falado. Nós começamos a acreditar de imediato e não tomamos conselhos naquilo que está sendo falado. Quantas vezes nós começamos a ouvir toda a manifestação de palavras que denigre a imagem de homens e mulheres que se colocaram como pai, e tomamos aquilo como verdade absoluta e não temos nisso nenhum respaldo, mas ouvimos uma pessoa. Quando o Senhor começa a falar, por exemplo, de repreender um presbítero através da boca de Paulo, você vai ver que a repreensão contra um presbítero tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Veja, querido, só aceite uma repreensão de uma pessoa, ou seja, só aceite uma acusação contra uma pessoa que é um líder, se tiver 2 ou 3 testemunhas que vão ver esse fato. Porque hoje é fácil você denegrir a imagem de pessoas. Mas o que nós estamos dizendo aqui é uma desconexão de pai e filho. Uma desconexão igual é a palavra central que termina o Antigo Testamento. E virá um no espírito de Elias, que esse fará o quê? Esse ajuntará e converterá o coração dos pais aos filhos, para que a terra não seja ferida com maldição. Então, a maior obra da serpente é a desconexão de pais e filhos, a desconexão de discípulos e discipuladores, a desconexão de uma geração e outra geração, para que elas não possam ser saradas. A cura, querido, não virá de uma geração isolada. A cura virá quando uma geração consegue circuncidar o ouvido do outro coração. Quando nós seremos curados? Quando uma geração consegue circuncidar a outra geração. Um ponto que eu achei interessante, esses dias eu mandei um vídeo que eu recebi, acho que foi até da pastora Marli. E esse vídeo eu achei muito interessante, assim, muito sugestivo para essa temporada. Que é um coral LGBT, que eles estão cantando o seguinte: nós vamos converter os teus filhos. Essa é a música. Nós vamos converter os teus filhos. Não tem problema. A nossa agenda vai chegar na tua casa, sutil e levemente. Mas quando os teus filhos forem convertidos por nós, eles converterão vocês. Então, a música inteira do coral é esse. Nós vamos converter os teus filhos. Sabe, meu irmão, quando uma geração se desconecta da outra geração, haverá uma voz que distorcerá
a imagem da outra geração. O que mais nós vemos é uma geração que tem uma imagem distorcida de uma outra geração. O que mais nós vemos, por exemplo, nessa geração, nossos jovens, eles têm uma imagem totalmente distorcida da figura de pai. É difícil hoje um jovem, um adolescente ter uma visão correta de um pai e da repreensão de um pai. Mas, na verdade, toda visão aqui é distorcida. E quando os nossos ouvidos, então, têm ruídos de distorção, nós vamos entender que tudo isso vai ser uma destruição. Por isso, queridos, em nome de Jesus, que os teus ouvidos estejam atentos a palavras sérias e que você seja boca de Deus para consertar uma geração, mas que você seja fiel em receber e transmitir. O que eu estou vendo nessa temporada são vozes que estão entrando dentro da cabeça das pessoas, criando imagens e fazendo com que essas pessoas tenham sempre imagens distorcidas e elas têm isso como verdade absoluta. E essas verdades são colocadas e essas verdades são totalmente ativadas e as pessoas passam a crer nisso e isso passa a ser o que elas replicam. Então foi isso que aconteceu na vida de Adão. A serpente convenceu que eles estariam sendo mais e mais perto de Deus, e não só como perto, eles estariam sendo como Deus, e como Deus eles seriam de uma maneira poderosa. E Deus estava escondendo coisas deles. O que mais nós estamos vendo é uma geração que está simplesmente quebrando a figura de pais. Então, cuidado, irmãos. Que o teu coração continue a preservar e que os teus ouvidos continuem atentos à direção. O que vai contar nessa geração não é o que eu vejo, mas o que vai contar nessa geração é a voz que eu ouço. Lembre-se que ontem nós falamos, essa é a geração aonde eles estão procurando mestres para si mesmo, que falarão segundo a sua consciência deturpada e a sua imaginação corrompida. E essa voz, ela vai replicar. Lembre-se, o filho é o único que pode denegrir a imagem de um pai. Lembra-se de de Judas e os discípulos? Quando a Bíblia diz que Jesus foi para ser preso, os soldados chegaram e perguntaram: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. A Bíblia diz que esses soldados caem para trás e ficam coisados. Eles levantam de novo e dizem: mas quem é Jesus? Ele diz: sou eu. E eles caem de novo. Até que Judas vem e dá um beijo em Jesus. E aí os soldados conseguem ter autoridade de pegar Jesus. O que eu tenho percebido, eu estou dizendo agora dentro de um contexto, e até nós temos orado a respeito disso. Eu já recebi vários, eu vou dizer assim, alertas proféticos de uma, essa seria a palavra, de uma imagem, um holograma, assim dizendo, mas a gente, dentro de um profético, você vai vendo, vai olhando, mas o discernimento que eu tive é que nessa geração, muitos filhos vão corromper a imagem dos pais, pintá-los diferente, pintá-los a partir da minha emoção e das minhas experiências, e não de uma realidade. E isso vai começar a distorcer a imagem a imagem das figuras daqueles que serão, que podem ser os que direcionam. Várias vezes eu recebi esse tipo de alerta, né? Tanto por entendimento, revelação, sonhos, visões, de, por exemplo,
pessoas vestidas da minha imagem denegrindo o meu nome. E aí eu passo, meu Deus, mas ninguém se passa assim. Mas aí o Senhor diz, os filhos podem denegrir a imagem dos pais. Os filhos podem denegrir, porque só quem entregou Jesus foi Judas. Tinha que ser um que estava com eles, que andava com eles. Então, por exemplo, vou colocar aqui, se uma pessoa diz, olha, o apóstolo Éder é isso, ninguém vai acreditar. Mas se um dos que andam comigo dizer, olha, rapaz, você não conhece o apóstolo. Oh, rapaz, esse cara andou junto. Ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe o que está dizendo. E eu comecei a olhar, falei, cara, é realmente isso. Os que podem distorcer a imagem de uma pessoa só são aqueles que andaram com ele. Então eu quero, queridos, que nesse mês vocês começam a prestar muita atenção no que vocês ouvem, porém no que vocês falam. Porque muitas imagens podem estar sendo distorcidas nas entrelinhas. Não dê ouvido de imediato. Não dê ouvido repentinamente para aquilo que vocês estão ouvindo. Porque às vezes aquilo que você está ouvindo a partir de um ponto de vista de alguém que está ferido. Você entendeu? É tão interessante isso. Que esses tempos a gente começa a ouvir porque a gente tem ouvido, né? A gente começa a ouvir tanta coisa, que às vezes eu sento com a minha esposa e falo, Lu, o que eu faço aqui? É interessante que minha esposa fala, tenha paciência. Com amor, Éder. Fala do jeito, com amor, Éder, com amor. Porque, irmãos, tem coisas que você ouve que você fala assim, cara, não pode, não pode ser sério isso. Tipo assim, a pessoa pode estar fazendo. Cadê as câmeras? Deve ser pegadinha, né? Só pode ser pegadinha. Não está acontecendo isso, não estou vendo isso, não estou ouvindo isso, é pegadinha. Então, quando você começa a ouvir certas coisas, você começa, então, a ver como o diabo vai distorcendo na cabeça das pessoas toda uma imagem de figuras de autoridade. Então, queridos, cuidado, que o que mais vai pesar nesse mês é a distorção. É a distorção daquilo ou de uma imagem. Por quê? Porque você não chega em todos os lugares, mas os teus filhos irão em lugares que você não vai. E aqui é o que eles representarão. Você como filho, qual é a imagem que você tem passado? Entendeu aqui? Você como filho, quem você está representando? Eu vou dizer algo aqui, queridos. Como eu disse, eu vou dizer com pesar isso que eu estou dizendo agora. Eu conversava ontem com a minha esposa. Às vezes você vai em algum lugar e você acaba. Eu sempre ando em maloca, né? A gente fala de maloca na minha região. Eu sempre ando em grupo. Eu sempre ando com discípulos. Eu sempre tento discipular. Agora que eu tenho andado mais, ou só com um filho natural mesmo, ou com a esposa, mas eu sempre andei com muita gente, porque eu creio que o nosso ministério é ativar coisas, é ativar gente. Então eu estou indo, então eu vou te ensinar o caminho. A gente vai conversar, a gente vai falar, eu vou te ensinar na prática como Jesus fazia. Mas várias vezes isso aconteceu. Às vezes você está indo, você vai, e depois que você passa, uma dessas pessoas que estavam com você, você ficou sabendo que em vez de dar um bom testemunho, deu até um mau testemunho, pessoal e teu. Aí a tua imagem fica totalmente corrompida naquele lugar. Já chegou casos, né, de a gente passar no lugar e depois, apóstolo, dá um jeito aqui no fulano de tal, cara, a pessoa tá tipo assim, aprontando aqui. Você entendeu? Eu falo, meu Deus, que imagem ruim passa de pessoas que você está ativando. O que eu estou dizendo aqui é, nós representamos alguém.
Nós representamos sempre a figura daquele que está nos enviando. Jesus diz isso: vocês estão sendo enviados como lobo, vocês estão sendo como ovelhas, né? Vocês estão sendo enviados como pastores, vocês estão sendo enviados como discípulos, vocês estão sendo enviados. A palavra apóstolo é enviado. Então vocês estão representando um reino. E se você traz vergonha a esse reino, você não é digno desse reino. Por isso, todos os cristãos que não vivem uma vida digna de cristão, querido, você está maldizendo a figura de Jesus. Na verdade, Jesus é conhecido no mundo por nós. Por que Jesus está sendo odiado? Porque nós estamos sendo desprezíveis. Por que ninguém mais respeita a figura de Jesus? Por que Jesus virou piada? Por que Jesus virou comédia? Por que a figura de Jesus virou chacota? Porque, na verdade, não é que Jesus errou, é que nós, como representantes do Pai, tornamos o nome dele uma piada. Quando o nosso estilo de vida é uma piada. Quando o nosso estilo de vida é banal. Quando nós temos uma vida totalmente banal, nós tornamos aquele que nos enviou banal. Por isso Jesus, ele sempre disse: eu só represento o meu Pai. Eu só vim fazer o que o meu Pai mandou fazer. Jesus um dia ele diz assim: o mundo conhecerá que eu enviei vocês e que meu Pai me enviou quando vocês amarem uns aos outros. Você entende aqui? Então, nós representamos alguém. Irmãos, preste atenção, você nunca anda sozinho. Você sempre será a imagem de quem te enviou. Você nunca irá sozinho. Você sempre terá a imagem daquele que te enviou. Sempre. Dentro desse contexto, às vezes, nessas questões, eu penso e até comento alguma coisa que a minha esposa, nesse sentido, falou. Hoje eu entendo. Porque muitos apóstolos, eles passam a ser inacessíveis. Eu entendo porque muitos apóstolos são trancados e fechados e eles não dão muita moral. Porque às vezes você abre demais e você acaba agregando coisas que depois isso se torna contra você. E aí eu paro e penso, falo, eu não vou mudar isso, mas eu entendo agora o porquê que muitos não falam com muita gente, não se abrem para muita gente, assim, no sentido de, pode conversar, pode ir lá, vou te responder, não. Porque às vezes uma palavra mal falada, mal colocada, será totalmente usado contra você. Então, às vezes a gente vai falar, não, vem cá, deixa eu cuidar. E daqui a pouco isso acaba sendo um motivo terrível. Então, queridos, preste atenção, vou falar isso de novo. Você representa alguém. E a figura daquele que você está representado está literalmente em jogo em tua vida. Às vezes as pessoas odiarão Jesus só por causa de você. Por isso a Bíblia diz: ai daqueles que trouxerem escândalos. Esses eram melhor que nem viessem no mundo. Porque a sentença para essas pessoas será pior. Ai daqueles que trouxerem escândalos. Ai daqueles que envergonham. Porque você representa. Então, só o teu fato de você viver uma vida, às vezes, esculhambada, só o fato de a tua forma de proceder tá jogando um reino inteiro dentro de de um contexto de descredibilidade. Por isso, se você está dentro de um contexto de paternidade, todos aqui são filhos de um ministério, de um líder, filhos biológicos, todos vocês são filhos. E a tua família
A tua geração, a tua descendência, os teus antepassados estão sendo representados por você. Muitos aqui já viveu isso. Às vezes, na geração passada tinha isso. Ah, pai, eu estou andando com... Eu posso ir lá na casa do meu amigo? Quem é teu amigo? Ah, o fulano de tal. Filho de quem? Filho do fulano. Não. Não ande com o filho do ciclano. Não ande com o filho do Beltrano. Por quê? Porque nós sempre representamos alguém. Nós sempre representamos. Nós temos a representatividade. Nós sempre somos a voz de alguém. Por isso, que essa voz possa ser pura dentro de você. Eu já levei tanto esculacho, que às vezes eu ficava, mas por que eu levei esculacho? Né? Por que eu fui repreendido? Uma vez, eu lembro, aquela espada que eu tenho, eu tive, a gente teve um entendimento e uma visão de uma espada, né? De ter uma espada, porque apostolicamente, atos proféticos, tudo isso. Amém. E aí um dia chegou um discípulo e disse, mandou uma foto, porque sabe aqueles que mandam direto por Facebook, antigamente é Orkut? Ah lá, depois diz que teve visão, bando de não sei das quantas. Aí mandou a espada, né? Do jeito que pegou na internet. Aí eu fiquei pensando. Aí depois eu fui saber. Porque um dos abençoados dos discípulos que andavam com a gente disse: rapaz, essa espada que o apóstolo tem, ela é única. Ele teve uma visão, e a visão tinha espada de um jeito, e ele mandou fazer aquela espada. Dentro. Aí o cara ficou indignado porque viu uma espada que vendia em tal lugar e me chamando de mentiroso, de não sei o que. Eu falei, rapaz, o que eu fiz dessa vez? Né? O que eu fiz? O que deu? Né? O que eu aprontei? E aí a gente vai ver como as pessoas replicam a tua voz. Muitas vezes as pessoas ficavam com raiva de mim por causa de pessoas que falam assim, não, porque a pessoa disse que estava falando no teu nome. O apóstolo disse que pensa assim. Não, eu estou falando aqui porque o apóstolo pensa assim. O apóstolo, ele faz dele, o apóstolo... E aí você vai ver que essas pessoas estão trazendo toda uma imagem corrompida acerca de alguém. Então, irmãos, cuidado para que você não ouça a serpente na boca de alguém. Cuidado para que você não ouça a serpente dentro de um contexto de uma ferida. Cuidado, que você possa julgar todas as palavras e cuidado para que a figura de um pai continue sendo preservada dentro da tua vida. Ouça os conselhos, ouça a direção, ouça, e aí você vai ter sucesso. Amém? Todo sucesso está em você ter um bom direcionamento. Ninguém se lança sozinho. Ninguém anda sozinho. Ninguém crescerá sozinho. Somos como flechas polidas sendo lançada por pessoas. E esse lançamento, meu irmão, não é pessoas te promovendo. Quando a gente pensa que um pai vai lançar um filho, eles pensam que é a gente fazer com que eles apareçam na mídia. Não, o lançamento de uma paternidade é através de direcionamentos para uma vida correta. Isso é o lançar de um pai de um filho. É o quanto direcionamento para uma vida sadia e correta acontece. Amém? Que você possa ouvir os direcionamentos, que você possa estar totalmente alinhados para direcionamentos de vida. E não deixe que a voz do diabo distorça a voz de Deus dentro de você. Que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar sempre com os teus ouvidos afiados. Que você possa estar sempre com os teus ouvidos atentos, em nome de Jesus.
Amanhã continuamos. Shalom a todos. Deus abençoe.